bom? A gente teve um probleminha aí, já estamos mandando o link para quem não está inscrito no canal. Logo o pessoal vai receber. Hoje a gente vai começar mais um dia da nossa 20ª Semana do Meio Ambiente. Nessa Semana do Meio Ambiente a gente vai tratar, né, do papel da arborização urbana. Estamos tratando do papel da arborização urbana na conservação da biodiversidade. E é com muita alegria que hoje a gente recebe a Marília Pizeta. A Marília Pizeta ela é engenheira florestal e doutora em ciência florestal pela Universidade Estadual Paulista, da Unesp de Botucatu. Ela fez um período de sanduíche na Tokyo University of Agriculture and Technology e tem experiência na área florestal, atuando principalmente nos seguintes temas: proteção de plantas, fitopatologia com ênfase em patologia florestal. Atualmente, a Marília trabalha com arborização urbana no Instituto. A Marília é a diretora do Departamento de Arborização Urbana. Bom dia, Marília. Bom dia. Então, eu vou passar a palavra para a Marília. Marília, fique à vontade para a sua palestra. Obrigada, Nayara. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar falando desse assunto atualíssimo no nosso município de Dourados e agradecer também pela sensibilidade, né, do pessoal da educação ambiental em trazer esse tema justamente nesse ano de implantação do plano diretor aqui para a nossa cidade. Então, vamos partir aqui para... compartilhar. Foi, né? Então, o meu tema é sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana de Dourados. Então, eu vou abordar como que foi feito esse plano, trazer os principais resultados e os desafios que nós temos aí para os nossos próximos 10 anos. E também vou falar um pouquinho sobre o que o setor de arborização urbana faz hoje. Alguns trabalhos, né, trazem uma problemática na área de arborização urbana para implantação dos seus planos diretores, porque é um assunto relativamente recente, né? Então, nós não temos hoje uma legislação federal que trata sobre esse tema. Então, muito tem se discutido em trabalhos que seria necessário um plano nacional de arborização urbana, a fim de trazer essa padronização, né, na arborização urbana dos municípios, dar norte, né, para que os municípios desempenhem essas atividades que muitas vezes acabam ficando sem estrutura e acabam dependendo de manuais, cartilhas, né? Então não tem um planejamento mais aprofundado dessa legislação. Aqui, então, esse trabalho de Nespolo trouxe algumas legislações em âmbito federal que tratam não diretamente de arborização urbana, mas mostram, né, algum caminho para que consigam, né, para que os municípios consigam desenvolver os seus planos diretores. Né? Então, a gente tem a lei de parcelamento do solo, a Política Nacional do Meio Ambiente e o Código Florestal, né, que traz ali no seu escopo alguma importância de proteção das áreas verdes urbanas, né, e traz algum esclarecimento nesse sentido. Em âmbito estadual, nós temos alguns estados que desenvolveram algum tipo de legislação, seja por normas, decretos, né, que trazem aí algum conceito para que os seus municípios desempenhem esses planos diretores, né. Aqui eu vou dar um destaque para o estado de São Paulo, que ele implantou um programa que chama Município Verde Azul, que ele traz não só conceitos para os seus municípios implantarem os seus programas de arborização, como também outros fatores, né? E ele dá esse auxílio para os municípios e estabelece ali como se fosse um ranking, né, daqueles municípios que estão mais adequados ao planejamento urbano como um todo. E outro destaque também para o estado do Paraná, que tem um manual para a elaboração do seu plano municipal, né, para auxiliar os municípios de seu estado a desenvolverem esse plano municipal padronizado.
Essa figura eu achei interessante porque foi do último censo do IBGE que eles trouxeram, né, nesses levantamentos, o entorno de arborização, né, que é bastante interessante. Não tinha sido feito até então. Claro que a metodologia não é uma metodologia tão precisa quanto um plano diretor, né, porque o plano diretor ele traz realmente os levantamentos dos dados da cidade, né, mas já é um princípio, né, uma preocupação ali com esses dados a um nível federal. Então a gente percebe, mesmo esses dados não sendo tão precisos, a gente percebe que tem essa questão da arborização de vias públicas, né, de passeios públicos, mais concentrado aqui na região sul-sudeste, na faixa litorânea, e aqui no Mato Grosso do Sul, destaque aí para a nossa região, né, Dourados, Campo Grande, que tem aí um grande índice de arborização. E eu destaco também uma atividade do nosso estado, desenvolvido pela Semagro, que eles fizeram, né, o ano passado, uma reunião com todos os secretários municipais do estado, mostrando, né, um roteiro para a elaboração de planos diretores, né? Então, aqui no estado, a gente também tem alguma coisa nesse sentido. E esse roteiro também foi apresentado no Fórum de Arborização para Cidades Sustentáveis, que é um fórum aqui do nosso estado, que trata sobre arborização urbana. Então, aqui eu trago 4 planos diretores implantados em diferentes épocas, né? Com destaque aí para Porto Alegre, foi um dos pioneiros nesse sentido. A gente teve a primeira publicação de cartilha de arborização urbana no ano de 2000, e Porto Alegre teve a implantação do seu plano diretor, então, no ano de 2006. Então, com certeza, serviu de base aí, né, para que outros municípios também pudessem implantar seus planos diretores. Nós também temos aqui 2 cidades, né, São Carlos e Campo Grande, que são 2 cidades, como a Gisele falou, que estão aí na lista de Tree Cities, cidades árvores, né, do mundo, que também tiveram seus planos diretores implantados em 2009 em São Carlos, 2010 em Campo Grande, e agora mais recente a nossa cidade, né, Dourados, com a implantação do pedal no finalzinho de 2020. E eu quero destacar que Dourados é uma das cidades bem arborizadas, né? Só para a gente comparar aqui com Campo Grande, claro que esse levantamento de Campo Grande é do último pedal, né? Mas Campo Grande tem aproximadamente 153 mil árvores em suas vias públicas e uma população de mais de 770 mil habitantes. Claro que esses dados vão ser atualizados na próxima revisão do plano diretor deles, mas nós, aqui em Dourados, nós temos um índice de arborização em torno de 94 mil árvores, né? Então é bem expressivo, mesmo não tendo um plano diretor anterior, nós tínhamos já gestões passadas que se preocupavam com a arborização. Nós temos aí relatos da década de 70, 80, né? Com plantios de sibipiruna, com grandes personalidades aí da arquitetura, né? Que projetou a cidade. Então a gente tem essa herança, né? Da arborização mais planejada, com árvores de grande porte, que é bem interessante. Então, Dourados tem tudo, né, para a gente conseguir também o título de Tree Cities of the World. Bom, no nosso âmbito municipal, nós temos a legislação, a Lei Verde, né, que ela trouxe essa necessidade da implantação de um plano diretor de arborização urbana, né, mesmo já tendo sido algumas práticas anteriores realizadas, mas com a Lei Verde ela trouxe essa necessidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas etapas do pedal, né? Como que foram entregues esses produtos foram divididos em fases até a implantação. Então o produto 1, por exemplo, consistiu na metodologia do trabalho, o produto 2 trouxe o diagnóstico da arborização urbana, então os resultados, né, que a gente obteve aqui do qualitativo e quantitativo da arborização. O produto 3, em parceria com vários entes envolvidos com a arborização urbana, Defesa Civil, bombeiros, Câmara, população, IMAN, Censur, né, demais membros, para a gente montar, então, as diretrizes para a gestão e gerenciamento da arborização urbana. Produto 4, que é o relatório final, que é a entrega do plano diretor
finalizado, e o produto 5, que é o Programa de Arborização de 2021 a 2023, que é um programa a curto prazo, para a gente conseguir atingir as áreas mais carentes em arborização da cidade, trazendo, né, nivelando esses índices de arborização por setores. E, finalmente, a implantação. Então, o produto 1, né, foi feito um contrato com a empresa que prestou esse serviço em 2018, e trouxe aí a metodologia, que eu vou detalhar mais aqui no produto 2. Então, a área de abrangência é a área municipal, né, toda a área urbana. Essa área urbana foi dividida em parcelas de 500 por 200 metros, e foi delineado, né, escolhido aquelas amostras que apresentassem ruas com 50% ou mais de arborização, né, para que elas pudessem dar aquele resultado mais fidedigno do que a gente tem na arborização hoje. E com isso foram selecionadas 530 unidades amostrais, e por amostragem, né, aleatória, foram escolhidas 27 parcelas, divididas ali, como a gente pode ver na figura em laranja, né, divididas por toda a área urbana da cidade, totalizando aí uma amostragem de 5%, o que está condizente com outros planos diretores, né, que também realizaram esse método por amostragem. Então, como principais resultados, nós tivemos aí o levantamento de 5.115 árvores, amostradas em 88 quilômetros de vias, né, de passeios públicos, canteiros centrais e rotatórias. Por sistema de geoprocessamento e softwares, né, foi possível delinear aqui na cidade que nós temos aí uma composição de 94 mil árvores presentes no passeio público hoje, para chegar nesse índice de 0,46 árvores por habitante. Esse índice é um índice que contabiliza a população urbana, né? Somente a população urbana. Então, quantas árvores por habitante? Mais próximo de 1, melhor, né? Então, a gente tem bastante aí para conseguir melhorar. Dentre os dados apresentados, a gente teve uma população de arborização bem interessante, né? Cerca de 150 espécies, sendo 73 nativas e 75 exóticas, então está bem dividido, né? A intenção é que a gente eleve o número de nativas aqui para a questão de fauna, biologia, diversidade. E aquele programa a curto prazo de plantios, ele vem justamente para a gente conseguir elevar esse índice de 0,46 árvores por habitante para pelo menos 0,50, né? Então, a gente tem aí uma meta de plantio a curto prazo para a gente conseguir nivelar esses níveis pelos setores da cidade. Outro dado que é bem preocupante, né, é que dessa população de 150 árvores, né, de espécies diferentes, nós temos a frequência de mais de 33% de uma única espécie, né? Então, ela não é bem distribuída, que é o oiti. Então, a gente faz, né, um apelo, nós já não estamos produzindo oiti no nosso viveiro municipal, e a gente está sempre orientando as pessoas a utilizarem outras espécies, né? Porque o recomendado, né, na literatura, por questões de fitossanidade, né, de variabilidade da arborização urbana, é de no máximo 15% de frequência. E nós temos aí uma única espécie com mais de 33% presente no meio urbano, né? Então, realmente é preocupante. Isso não significa que tem que acabar com o oiti, mas a gente precisa elevar outras espécies para que esse índice do oiti seja diminuído com o tempo, né? E ele possa estar enquadrado aí no futuro dentro dos 15% permitidos. Outro dado interessante, a qualidade fitossanitária da arborização como um todo foi satisfatória, né? Então, as árvores estão saudáveis, estão bem localizadas no passeio e não sofrem com algum tipo de dano. Nós tivemos aí um percentual de 27% com árvores com algum tipo de conflito com infraestrutura, né? Principalmente com rede elétrica. Afloramento radicular em torno de 11%. E inclinação em torno de 1%.
Então, essas são as espécies mais frequentes em dourados hoje, né? Então, salientando aí que o oiti está acima da média, muito mais que acima do dobro da média, seguido pela segunda árvore mais frequente, Sibipiruna, que apesar de ser a segunda árvore mais frequente, ela apresenta 5% do levantamento, então é uma árvore que está dentro, né, do previsto. Seguido aí por manga, 5%, monguba, em torno de 3%, e ipê roxo. E aqui eu trouxe um caso, né, da prefeitura de Belo Horizonte, que eles têm um plantio de figueiras em algumas avenidas da cidade, datado aí muito antigo, né? E a gente vê que essas figueiras hoje elas são tombadas, né? Mas elas passaram aí por processos de grande poda, né? De intensas podas. E em 2013, depois que elas estavam tombadas, estavam preservadas, estão bem localizadas, né? Apesar de ser uma espécie exótica. Em 2013, teve a ocorrência de uma praga urbana, que é o ficus, a mosca branca do ficus, né? Então, é uma praga que praticamente dizimou mais de 40% dessas árvores tombadas, né? Eles fizeram o manejo, tentaram fazer o controle da praga, mas realmente, quando pegou, foi em curto espaço de tempo, essas árvores acabaram atrofiando, apodrecendo e morrendo. Então, essa é a importância, né, que a gente destaca, para a gente não ter somente uma árvore predominante na cidade, né? Quanto mais variabilidade, melhor. Bom, o produto 3, ele trouxe essas diretrizes para a gestão e gerenciamento da arborização, né? Então, foi através daquela reunião, não somente as normas, né? Mas através daquela reunião que foi feito com pessoas ali envolvidas com a arborização urbana, que se destacaram vários pontos aí para fazer o gerenciamento da arborização. Outros dados, os dados que são importantes que nós não tínhamos hoje, perdão, dados que são importantes que nós não tínhamos, né, em nenhum local publicado, alguma coisa a gente tinha na lei de uso e ocupação do solo, mas como se faz o plantio, as distâncias, né, dos elementos urbanos, que é muito importante, o espaçamento de área livre, o plantio por porte, né, tudo isso, então, com o pedal, veio para facilitar, para orientar a população, os loteamentos, para que façam seus plantios adequadamente, né. Hoje, no nosso viveiro municipal, nós doamos mudas, né, quem já buscou aí a aquisição de mudas conosco, a gente tem um formulário, a pessoa preenche os dados ali com relação à largura de calçada, se tem recuo predial ou não, se tem presença de rede de energia ou não, porque a gente indica, não uma espécie, né, mas a gente indica um porte mais adequado para o passeio público da pessoa. E aquele programa a curto prazo, né, de arborização 2021-2023, que vem aí trazer um foco para aquelas áreas que são mais carentes. Nesse mapa aqui, por exemplo, a gente tem aquela área em azul, bem ali na área central da cidade, que foram divididas em microbacias, né? Então, setores não foram divididos por bairro, foram divididos por microbacias. Então, os setores do centro, que tem ali a nascente do córrego Água Boa, tem aproximadamente 46 árvores por quilômetro de via, né? Agora, embaixo, ali no médio curso do córrego Água Boa, nós temos algo em torno de 15 árvores por quilômetro, né? Então, tem regiões muito carentes, né? Na média, a gente tem uma arborização de 0,46 árvores por habitante, mas essa média, ela não está padronizada para toda a cidade, né? Então, esse programa a curto prazo, ele visa isso, trazer esse equilíbrio para os setores, para que a gente continue depois trabalhando com a arborização como um todo. Então, algumas, né, diretrizes da arborização, como dimensões do berço do plantio, o tamanho da muda, tutoramento, o cercamento, a grelha, né, que é bastante importante, principalmente em regiões que têm alto fluxo de pessoas, né, região central,
para permitir a infiltração da água, né, e não danificar a base, o colo da muda, né, o coroamento que deve ser feito, respeitado, é proibido o uso de muretas, né, já é proibido na nossa lei de uso e ocupação, agora o PEDAL reforça essa proibição, justamente por questões ali de desenvolvimento da muda e infiltração de água. E também traz a questão de árvores que possuem aí um potencial para receberem uma proteção, né? Como árvores com potencial para serem patrimoniadas. Então, aqui nós trouxemos, né, 3 exemplos, mas são árvores que são bastante antigas aqui no meio, né, como essa Taxodium ali da Praça da Matriz, todo mundo vê, né, essa árvore em destaque, é uma árvore bastante antiga, tem ali um apelo, né, da população. Tem também essa falsa seringueira, esse ficus da Praça Antônio Duarte, né, que é uma árvore bastante antiga, está bem localizada, né. Então, assim, trazer também essa temática de proteção das árvores que nós temos na cidade, né. Existem vários fatores para que essa árvore alcance essa proteção, né, mas principalmente o fato dela estar tanto tempo na arborização ali e faz parte ali da história da cidade, né, acaba sendo árvores em potencial para receber algum tipo de patrimônio. E finalmente, então, depois de todas essas etapas, nós tivemos a publicação do PEDAL por meio do decreto municipal, em vigor aí a partir de 2021. Bom, vou falar agora um pouco sobre esses eixos estratégicos, né, que foram discutidos lá naquela reunião para tratar das diretrizes. E esses eixos, eles vieram como forma do que a população sente hoje para a melhoria da arborização, né? Então, o que o órgão público, juntamente com a sociedade, precisa trabalhar para que a gente alcance aí níveis satisfatórios da arborização. Então, esses eixos, eles foram divididos em 6 grandes temas, né? E eu vou falar um pouquinho de cada tema para vocês verem o que a gente está fazendo também, o que a gente já está trabalhando em cima desses temas. Então, o primeiro eixo, nós temos, se trata do aumento da cobertura arbórea, né? Então, um dos apelos, né, da sociedade é que Dourados precisa ter um aumento da cobertura arbórea. O que está em esses subitens, né, o que tiver em negrito é porque a gente já está fazendo, está em andamento, e o que ainda não está em negrito é porque a gente precisa estruturar, tá? Então, a gente tem um subitem, por exemplo, que é o Programa de Expansão da Cobertura Arbórea, né? A gente já iniciou esse programa justamente com a doação de mudas no nosso viveiro, né? Então, a gente tem, de todos os pedidos de mudas que nós recebemos hoje, nós temos aí 22% destinados para o passeio público e 25% para passeio público e dentro do lote. Ainda a maioria, né, mais de 50%, concentra os plantios para dentro do lote, e é por isso que no viveiro a gente tem bastante espécie exótica, né, frutíferas, porque a população gosta bastante de ter uma frutífera ou até mesmo uma nativa dentro do seu lote. Então, hoje nós estamos incentivando, né, com a doação de mudas, mas tem outros trabalhos também que precisam ser feitos, como plantios regulares, né, para a gente alcançar esse índice. E também tem o programa de reestruturação do viveiro municipal, né? Então, reestruturar os canteiros centrais, os canteiros de mudas, reestruturar a aquisição de alguns equipamentos para eles poderem trabalhar, né? Então, a gente precisa investir também no nosso viveiro para a gente conseguir aumentar a capacidade do nosso viveiro e poder atender tanto a população quanto os programas de plantio previstos, né? O segundo eixo, ele fala da melhoria na qualidade da arborização, né? Então, outra temática levantada. E um dos subitens que já estamos tratando é sobre o programa de capacitação e treinamento dos podadores, né?
infelizmente, né, esse dado aqui de 2020, 72% dos autos de infrações das fiscalizações ambientais, né, do IMAM foram apenas com poda drástica. Então, isso realmente é muito sério, né? Ou está faltando conhecimento, que não pode ser feito, né? Essa falsa impressão que a poda mais drástica deixa a planta mais forte, que é mentira. A poda, na verdade, ela é uma exceção, né? O que não puder, é claro que nas vias urbanas precisa desse manejo, né? Mas a poda é considerada como exceção, porque qualquer tipo de poda é uma porta de entrada aí para doenças, né? Para fungos, para patógenos, para pragas. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, trazer capacitação para os podadores, ter um selo de qualidade desses podadores para que a população possa buscar um serviço de qualidade, né, que tenha conhecimento das técnicas adequadas, conforme as normas técnicas, que tenha conhecimento da legislação, né, que é infração ambiental, incorre em multa, né, para que a gente consiga mudar esse cenário, né, para que a gente não tenha tantos autos de infrações assim referentes à poda drástica. Então, esse é um dos temas que a gente já está trabalhando. Também tem programa de gestão de conflitos com redes elétricas, que é basicamente isso, né? Tratar com a concessionária de energia, trazer a concessionária de energia para junto do IMAM, para a gente conseguir elaborar convênios que cuidem mais das nossas redes de energia, né? Da arborização em conflitos com redes de energia. E também os programas de tratos culturais na arborização, que é o que a gente pretende aí no futuro, ter uma empresa que faça, né, que preste esses serviços, né, tanto de poda, supressão, como também de plantios programados. O terceiro eixo, ele fala sobre o aumento da diversidade. Então, o subitem, né, ele fala sobre produção e distribuição de espécies recomendadas. Hoje a gente já produz e distribui espécies, né, e aos poucos a gente está inserindo as espécies recomendadas. Nós recebemos doação de sementes, né, de assentamentos, né, do pessoal também das causas indígenas, né, então a gente acaba recebendo essas sementes, estamos plantando para ver como é que é o desenvolvimento dessa muda, né, se ela se desenvolve bem no viveiro, se tem um pegamento adequado para a produção, e depois plantios, testes aí na cidade para a gente ver se ela se desenvolve bem na arborização, né. Então, a gente teve aí um aumento de 20% dessas espécies que foram introduzidas no viveiro, atualmente aí em estágio de teste, para ver como é que está saindo a produção dessas mudas, e com a finalidade aí de aumentar cada vez mais essa variabilidade para a gente trazer as espécies mais recomendadas aqui da nossa região. Outro eixo que foi levantado no estudo é a melhoria da conectividade, né, que seria o programa de implantação de corredores verdes, né. Então, aqui eu trouxe um exemplo de Porto Rico, na cidade de São José, que tem corredores verdes bem interessantes, né, que ligam pontos da cidade, e nós aqui em Dourados nós temos uma grande oportunidade de desenvolver esses corredores verdes, né, porque nós temos grandes parques, e esses parques são ligados por grandes avenidas, né, com canteiro central também. Então, isso propiciaria essa continuidade, né, do fluxo gênico, de diversidade, né, de manutenção desses corredores verdes de áreas importantes da cidade, né. Então, nós temos esse projeto também delineado para atender a demanda da conectividade. O quinto eixo, ele fala sobre informação e envolvimento da comunidade, né. O primeiro eixo é trabalhar mais com a educação ambiental, né, referente à arborização urbana, e o segundo, o programa de informação e comunicação. Os dois já estão em andamento, né, um deles é o que a gente está fazendo essa semana, né, trazendo junto com o evento da Semana do Meio Ambiente, falando sobre a temática de arborização, então trazendo essa informação, comunicação para a sociedade, e
E outro também, né, o certificado de arborização que nós apresentamos na Semana do Meio Ambiente, né, que ele visa, como a gente tem recebido pedidos de doação de mudas para arborização de canteiros centrais, de passeios públicos, né, de associações de moradores, de entidades como Rotary, né, que são bastante participativos, nós também gostaríamos de parabenizar, né, as pessoas por estarem fazendo esse serviço, né. Então, foi criado aí esse certificado Planta Dourados. A gente dá toda a informação, a orientação técnica para que eles possam fazer o plantio, né, de forma adequada, de acordo com as recomendações do PEDAL. Nós fazemos a doação dessas mudas também, e depois a gente faz uma vistoria, né, para ver se ficou ok, se precisa de algum ajuste, né, mas a gente faz a vistoria e depois emite o certificado aí para gratificar, né, as pessoas que estão fazendo esse bem para a sociedade. E outro programa também de informação e comunicação, nós temos a nossa pesquisa que ainda está aberta, né? Pesquisa sobre a percepção da arborização urbana. Essa pesquisa ela é bem interessante porque ela traz tempos distintos para a gente associar a arborização urbana. Então, por exemplo, a pesquisa está sendo aplicada esse ano, em 2020, que foi o ano da implantação, em 2021, que foi o ano da implantação recente do pedal, né? Então, muitas coisas a gente ainda não conseguiu avançar. Então, é para ver o que a população acha da arborização hoje, daqui 5 anos e daqui 10 anos, né? Para ver se a gente consegue perceber, né, nível da população, se elas perceberam alguma mudança na legislação, se as informações estão chegando, se elas estão tendo mais conhecimento, né? E eu trouxe aqui só por curiosidade, né? Uma das perguntas dessa pesquisa é se conhece a legislação de Dourados sobre a arborização urbana, né? E mais de 70% disse que não. Então, realmente precisa levar esse conhecimento para a população, trazer a população mais perto das nossas atividades, né? O IMAN está bastante participativo nas redes sociais, tem bastante coisa informativo, né? Então, é uma forma também da gente conseguir alcançar a população através dessas pesquisas e outras formas de informação. O eixo 6, então, trata da melhoria do planejamento e gerenciamento como um todo, né? Então, nós temos aí 6 subitens. O primeiro subitem trata do programa de normatização, que seria as normas, né, legislações referentes à arborização urbana. Esse programa a gente já fez a revisão da Lei 3959, né, que fala sobre arborização, relação à supressão, poda, entre outros. Então, ela já fez, já estamos com essa lei revisada e atualmente ela se encontra na Procuradoria-Geral do Município para os ajustes finais antes de passar para o chefe do Executivo e para a Câmara. O subitem 2, que fala sobre o programa de reestruturação e fortalecimento institucional, quem fez algum pedido de supressão anterior a março de 2021 viu que era diferente, né? A arborização de passeio e a arborização de dentro do lote, né? Então, a Censur trabalhava com a parte de passeio público, né, com autorizações para supressão de passeio público, autorizações para poda e projetos de arborização de loteamento. E o IMAN trabalhava com a parte de autorização para árvores dentro do lote. Então, a necessidade do pedal foi justamente fazer a reestruturação e fortalecimento dessas atividades num único órgão, né? Centralizar essas atividades num único órgão. Então, no início desse ano, a gente teve uma conversa muito positiva com o secretário de Serviços Urbanos, o senhor Romualdo, e em março já, a partir do dia 9 de março, a gente teve a centralização das atividades para o IMAN. Tá? Então, tudo referente à arborização urbana hoje, né, para avaliação técnica, passa por o IMAN. Nós também temos o outro programa, né, que é o Programa de Monitoramento do Pedal. Esse programa também ele visa a criação de um comitê para monitoramento do plano diretor de arborização, né, justamente para a gente discutir essas ideias e dar andamento nos projetos que tem
para serem desenvolvidos nesses próximos 10 anos. Então, a gente teve a criação do comitê agora em maio, e essa semana saiu uma última publicação que a gente tinha pendente ainda sobre o comitê, para a gente poder dar andamento nessas atividades. Então, acredito que na próxima semana, ou no máximo 15 dias, a gente já consegue ter a nossa primeira reunião para tratar desse assunto, né? E que é muito importante, né? Porque são pessoas diretamente ligadas, envolvidas com a arborização urbana. Então, a gente tem, dentro dos membros, né, a gente tem membros do IMAM, da Censur, Secretaria de Serviços Urbanos, do Planejamento e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Bom, então os próximos desafios, né, que nós temos para o PEDAL é o programa de arborização a curto prazo, aí, que prevê aproximadamente o plantio de 22 mudas nas áreas mais carentes da cidade e nos grandes canteiros centrais, né, os principais canteiros centrais. A informatização, né, do que nós estamos fazendo para a população, comunicação e informação para a população, através de pesquisas, eventos, entre outros. A gestão do PEDAL em si, né, por meio do monitoramento. E a revisão lá, daqui a 10 anos, né, lá em 2030, dos dados que nós conseguimos coletar aí nesses 10 anos. Então, aqui, só para abordar um pouco do que o setor de arborização urbana, que é um setor recente, né, a gente está em atividade há um ano, aproximadamente, né, um ano e um mês. Então, hoje, o setor de arborização urbana ele é responsável por fazer avaliação de supressão de árvores, tanto em passeio público quanto dentro do lote, tá, em área urbana. É responsável por aprovação de projetos de arborização de loteamentos, relatórios e recomendações técnicas, né, quanto a plantios, revitalização de calçadas que envolvem arborização, atendendo aí tanto o poder público, né, que a gente atende bastante a prefeitura, quanto a população, com recomendações técnicas, né, e esses relatórios aí servem como base, como guia de como se implantar a arborização urbana, em parques também, né, em reflorestamentos, né, vários projetos. Outro relatório que é recente no setor, né, a partir de maio veio para o nosso setor, que é o relatório técnico ambiental sobre revisão de IPTU. Então, para quem não sabe, né, na nossa lei 3959, o artigo 30, se eu não me engano, nós temos aí um artigo que trata sobre a preservação, né, incentivos à preservação da vegetação nativa na cidade. Então, quem tem árvores nativas dentro do seu lote, né, e tem ali o percentual mínimo necessário, pode estar solicitando ali a revisão do IPTU, e se for dado um relatório positivo ali, né, vai fazer uma vistoria, a gente vai fazer uma vistoria, vai fazer uma análise, e se for positivado, a pessoa tem aí o desconto no IPTU, né, proporcional à cobertura florestal que ela possui dentro do seu lote. E nós também temos, não na nossa lei 3959, é a lei do Código Tributário, que áreas de preservação permanente, né, de lotes particulares também têm isenção de IPTU, tá? Então, protocola também e vem para o nosso setor para ser avaliado. E a gente também tem a gestão ali das atividades do viveiro de mudas, né, tanto com doação de mudas, quanto com todo o suporte ali que os meninos do viveiro necessitam. Então, aqui uns dados, né, só para a gente ter uma ideia. Nós temos aí protocolos tributários, né, que são todos aqueles processos que passam pela Central do Cidadão. Então, aqui estão inclusos processos de autorização para supressão, processos de revisão de IPTU, processos de protocolo de projetos de arborização, né, todos que passam pela Central do Cidadão. Aqui não estão inclusos ofícios e comunicações internas referentes a agentes externos, tá? Que não precisam, ali não necessitariam passar por Central do Cidadão. Então, as vistorias, né, de todas as atividades que a gente desenvolve, o manejo arbóreo, esse manejo arbóreo é quando a gente recomenda a supressão, tá? Então, quando há necessidade de fazer a supressão,
A manutenção arbórea, quando não há necessidade de fazer a supressão, mas pode ter algum tipo de manejo na árvore, né? Dependendo do caso, pode se fazer a poda, por exemplo. Relatórios no geral, né? Que inclui aqueles relatórios, recomendações técnicas e relatórios de revisão de PTU. E o viveiro de mudas, que a gente doou pouco mais de 1.400 mudas desde o começo do ano. A gente está trabalhando com o viveiro desde 2020, né? Mas o ano passado e este ano, em virtude da pandemia, a gente não consegue ainda ter uma estimativa, né, do fluxo do viveiro, mas estima-se que a gente conseguia doar bem mais que isso, né, em torno de 400, 500 mudas por mês. Então, acredito que no próximo ano aí, no próximo semestre, no próximo ano, a gente tenha um aumento aí na distribuição de mudas. Então, agradecer também os colaboradores do Departamento de Arborização, né? Nós somos em 4 técnicos e um estagiário. Temos aí engenheiro florestal, gestor ambiental, engenheiro sanitarista. Agradecer também os colaboradores do Viveiro de Mudas, né? Nós temos 4 colegas que trabalham lá para manter o viveiro bem bacana, né? Todo mundo elogia bastante os meninos, que eles recebem o pessoal lá no dia de doação de mudas e comentam ali sobre o viveiro, sobre as mudas, né? O pessoal sempre elogia bastante o trabalho deles. Então a gente tem o seu José, o Orivan, o Vanderlei, o Aguinaldo, e as 2 meninas, né, de estágio, a Isabela e a Giovana. A gente sempre está recebendo estagiário, né, tanto no setor de arborização quanto no viveiro de mudas, sempre bem-vindos, né? Então elas são estagiárias do curso de técnico agrícola que estão passando uma temporada lá com a gente. Aqui, então, para finalizar, eu deixo a localização do viveiro de mudas, que muita gente pergunta, né, onde fica. Então, o viveiro de mudas fica ali na Rua Honduras, no finalzinho da Rua Honduras, antes do pontilhão do Parque das Nações. Então, quando for apanhar, né, buscar as mudas, tem que se dirigir ao nosso viveiro central. E o contato aqui do IMAN, do setor de arborização urbana, o IMAN fica aqui dentro do Parque Arnulfo, né, ao lado da guarda. Nós temos aí os contatos com o WhatsApp, que é o telefone fixo do IMAN. Temos também por e-mail, né, arborização.dourados@gmail.com, e as nossas redes sociais também, que vocês ficam a par aí de tudo que está acontecendo no nosso instituto, né. E é isso. Muito obrigada, Marília. Todo mundo está parabenizando sua palestra, foi muito esclarecedora. A gente tem algumas perguntas no YouTube. Tá? A primeira pergunta é do José Daniel de Freitas Filho. Bom dia, Daniel. José Daniel está falando. Bom dia. Marília, tem algum projeto para conservar os chamados aroeirais que ocorrem muito nos afloramentos de rocha e concreção ferruginosa, muito característica de nossa região, inclusive urbana? Eu coloquei no nosso chat, se você quiser dar uma lida também. Tá. A gente tem, né, a legislação que protege essas espécies protegidas, né, e a aroeira está inclusa. Então, assim, aroeira basicamente, em último caso, né, aroeira, cedro, realmente quando não tem como a gente não emitir uma autorização de supressão, que a gente acaba dando esse parecer positivo. Mas, em geral, quando a gente verifica essas espécies mais sensíveis, né, mais nativas aqui da nossa região, a gente verifica claro, né, todas as espécies em geral, mas são espécies que são aqui do nosso bioma, então precisam dessa conservação, dessa proteção maior. Então, a gente tem uma análise mais cuidadosa se há necessidade realmente de remoção ou não, né? E pela lei a gente tem, no caso de aroeira, né, quantas que devem ser plantadas para repor a perda de uma dessas aroeiras, caso venha a ser solicitado a supressão. Agora, um projeto específico para conservação dessas espécies, não existe hoje, né, um projeto específico para conservação de espécies nativas, mas a gente tem ali incentivos à arborização, quanto à questão de PTU, né, então se as pessoas têm aroeiras nos fundos dos seus quintais,
ou nos seus lotes, tem ali um percentual de redução do IPTU para poder preservar essa população. Tem outra pergunta, a pergunta do Sandro Silva. Qual solução o PEDAL traz para o conflito entre árvores urbanas e os letreiros e fachadas dos estabelecimentos comerciais em Dourados? O PEDAL ele traz algumas soluções, como, por exemplo, letreiros e fachadas, né? Então, a pessoa, se já existe a arborização no local, ela deve se adequar quanto à arborização, né? Para ela poder ter algum letreiro ali para divulgar, né, o seu comércio. Mas a arborização, ela não há interferência na arborização quando se trata desse tipo de situação, né? Então, letreiros, fachadas, nós não avaliamos isso quando há uma solicitação, por exemplo, de supressão de árvores, né? Então, a pessoa que se adequa, né, no caso, para colocar o letreiro de uma outra forma, para ela conseguir chamar atenção juntamente com o mobiliário urbano ali, né, de árvores. Nós já recebemos pedidos também, não só com relação a letreiros e fachadas, mas com relação à segurança pública, por exemplo, né? Então, eu tenho uma árvore que fica muito escuro, ela tampa a iluminação pública e fica muito escuro, então eu tenho medo de alguma ação, né? De algum perigo, né? Mas a arborização realmente ela vem para contribuir, né? Então, seria interessante pedir para que diminuísse, por exemplo, a iluminação para baixo da copa da árvore, né, para se ter uma iluminação ali naquele local, ou a instalação de refletores, né, para iluminar mais o local, né, realmente a remoção dessa árvore não é o que vai trazer ali a solução dos seus conflitos, né. Então, realmente é realocar, geralmente até semáforos, né, se o semáforo está numa posição que atrapalha ali, por causa de uma árvore de grande porte, por exemplo, rebaixar o semáforo para que não tenha ali conflitos, né. Então, é nesse sentido que o PEDAL traz essas recomendações. Legal, Marília. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, daí é minha pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre os pedidos de supressão, e como que eles são feitos, né? A gente vai direto no imã, pede para vocês, e em quais casos, né, faz pedido de poda ou supressão das árvores, como que a gente pode fazer isso? Sim, todos os pedidos, né, para supressão ou poda são feitos na central do cidadão, então o cidadão precisa se direcionar até a central do cidadão, que fica ali na Presidente Vargas, né, uma rua abaixo da Igreja Matriz, e protocolar ali o seu pedido, né, preencher um requerimento justificando a remoção, né, quando for o caso, trazer ali os seus documentos pessoais e uma cópia para comprovar a titularidade do imóvel, né, que é o proprietário que tem que pedir, se não for o proprietário, tem que ter a anuência desse proprietário. E esse processo ele vem para o imã para a gente poder fazer uma vistoria, analisar e dar o parecer, quanto à supressão ou não, ou quanto ao parecer de poda. No caso de podas, no caso de supressão, independentemente de ser passeio público ou dentro do lote, precisa protocolar o pedido na central do cidadão. E no caso de poda, apenas em passeio público. Tem mais uma pergunta do José Daniel. Ele agradeceu a sua resposta e ele está falando assim: uma propriedade no corredor público, Portalzinho, teria como iniciar um processo de preservação do aroeiral, uma forma de adquirir a área? É possível iniciar um processo desse tipo no CONDAM? Eu vou colar para você. Cola para mim. Eu acredito que pode passar para ter um diagnóstico nosso ali, né, um parecer nosso, e discutir no CONDAM, deixa eu ver qual que é a pergunta, uma propriedade particular, no caso. Isso. Eu acredito que
se for ali do interesse, né, do proprietário desse imóvel, fazer o plantio ali das aroeiras, a gente pode fornecer a parte técnica, né, porque aroeiras são árvores de grande porte ali, consideradas de grande porte, ali com interferências com outros lotes vizinhos, né, então a gente poderia dar esse parecer quanto à possibilidade de implantação dos plantios dentro do lote, e aí, se for o caso, passar para o Condan avaliar também essa possibilidade, eu acredito que teria como, sim. Legal. Tem uma outra pergunta do Sandro, ele agradece a sua resposta, e aí ele coloca assim, de onde você acha que veio a cultura do Oiti? Não só em Dourados, mas em várias cidades do Mato Grosso do Sul. Eu acredito que é pelo fácil manejo que essa árvore tem, né? Principalmente com relação à poda. Então, tinha a cultura ali daquelas podas quadradas, né? Para deixar a arborização urbana bonita, né? Um conhecimento sem fundamento, né? Sem base científica, né? De pintar as árvores também. Então, já vi muitas cidades com figueiras plantadas, com oitis plantados, né? Porque ele permite essa formação de copa. Eu acredito que seja mais pela facilidade mesmo do manejo dela dentro da arborização, né? O oiti é uma árvore de grande porte, né? Então, se deixar o crescimento dela natural, ela é uma árvore que não seria interessante ali para as redes de energia. Mas pela facilidade da poda que a copa dela apresenta, então acaba sendo preferível aí não só aqui em Dourados, mas como o Brasil inteiro, como a gente tem visto, né? O José Daniel, ele está dizendo aqui que é nativa a concentração dos indivíduos de aroeira, né, no local. Ah, já existe então. Isso, já existe. Ah, entendi. Não tem mais nenhuma pergunta, Marília, tem muitos agradecimentos, muitos parabéns pela palestra. De fato, foi bem esclarecedora, né, para a gente aí que está com o pedal novinho, né? Eu reforço, pessoal, a gente colocou o link da pesquisa de arborização, a gente colocou aí para vocês responderem, a gente tem bem pouquinho de resposta, acho que ele já está aberto faz uns 3 meses, né, Marília? Faz bastante. Faz bastante tempo, eu acabei de abrir aqui, está só com 278 respostas. Então, vamos responder. Vamos participar, é bem importante, né? A gente vê que dessas respostas que a gente já teve, bastante gente falando que não conhece a legislação, né? Que trata da arborização urbana, então é bem importante também espaços como esse que a gente possa discutir, né? Como a Marília disse, as nossas redes sociais, a gente está trazendo bastante informação. Quem puder seguir a gente, fazer pergunta lá, que a gente tenta esclarecer o máximo possível. E com tem o WhatsApp do Departamento de Arborização Urbana, né, que é o telefone do IMAN também, acho que pode mandar para lá as dúvidas, o e-mail. Então, acho que é bem legal para quem não conhece essa legislação conhecer. Então, pessoal, eu vou fechar. O Sandro está agradecendo e desejando ao irmão excelente trabalho nas questões ambientais e se colocando à disposição para trabalhos e parcerias. O Ah, que Sandro é bom. nosso parceiro sempre, sempre que Sim. a gente precisa, o Sandro nos ajuda bastante. Obrigada a você, Sandro, por estar participando com a gente. Perguntas muito importantes sempre. E o José Daniel também, que sempre pergunta, participa. Todo mundo, né, que está participando com a gente. Estamos com 34 pessoas, ao que parece, online. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Marília, você quer dar os seus suas últimas considerações para a gente? Queria agradecer novamente o convite, né? É sempre um prazer estar falando desse assunto que é tão novo, mas a gente tem uma equipe técnica bem empenhada, né? Eu sempre agradeço os colaboradores do setor de arborização, do viveiro, do IMAN, né? A gente está muito unido, isso é muito bom, porque muitas ações ali a gente depende, né, de vários setores para desenvolver ações, então a gente tem aí uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né?
Então, agradecer novamente o convite e a gente se coloca à disposição da população. Obrigada. Obrigada, Marília. Pessoal, daqui a pouco, às 10h30, a gente vai ter a mesa redonda sobre a gestão de arborização urbana. A gente teve um probleminha técnico, como vocês viram no início. A gente mudou o link, né, para a gente não atrasar um pouco, para que vocês também, né, ficassem dentro do programado. Mas a gente já postou para vocês o novo link da mesa redonda. Então, às 10h30, a gente começa a mesa redonda sobre gestão da arborização urbana, onde a gente vai ter a Marília novamente, falando, né, participando com a gente. Vamos ter a Aline Sanabria, que é arquiteta do IMAM, diretora do setor, né, do Departamento de Planejamento Ambiental, e a Daniela Sangalli, que é a diretora do licenciamento ambiental lá do IMAM. Então, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Espero vocês lá no link que a gente já postou. Marília, obrigada novamente, obrigada a todos que participaram. Até mais.